Uma boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao webinar da MBA em Gestão de Negócios USP-Exalc. Podem entrando, podem se acomodando, podem chamando os parentes, os convidados, os amigos, que hoje a gente vai trazer muita coisa interessante. Eu sou Júlia Crivellari e vou acompanhar vocês hoje. A ideia por aqui é esclarecer todas as dúvidas sobre o MBA e eu estou aqui com um convidado, que é o professor coordenador assistente, que vai trazer muita coisa interessante para a gente. Então, fiquem ligados, fiquem por aqui. Mas, antes de começarmos, gostaria também de ressaltar que este MBA, este webinar, ele conta com legendas automáticas em espanhol para você que é estrangeiro. Teremos subtítulos automáticos em espanhol para você acompanhar, para todo mundo acompanhar junto com a gente. E agora eu gostaria de convidá-los a assistir alguns vídeos para saberem um pouco mais sobre como funciona esse nosso MBA. Então a gente vai rodar alguns vídeos, depois retorna aqui para mim para a gente conversar um pouquinho mais. Então solta o vídeo para a gente, por favor. Os próximos 30 segundos podem transformar a sua vida. O MBA USP-Exalc é o melhor caminho para você que quer se transformar. 12 cursos de pós-graduação com aulas ao vivo, professores USP e os melhores profissionais do mercado. Mais de 10 anos de experiência em EAD. Transforme sua vida. Conheça o MBA USP-Exalc e seja USP. Olá, sejam muito bem-vindos a esta casa do conhecimento chamada MBA USP-Exalc. Boa noite, meus queridos alunos. Este convênio acadêmico firmado entre o PSEG e a nossa instituição, a IBS Américas, oferece a você a oportunidade de dar o próximo passo na sua formação acadêmica, avançar ainda mais na sua capacitação profissional no momento em que você estiver concluindo o seu MBA aqui do Brasil. Você vai obter um grande diferencial no seu currículo em um programa avançado internacional de 2 ou 3 semanas com uma experiência marcante na sua vida profissional, acadêmica e pessoal. A IBS Américas, parceira do PSEG, estabeleceu convênios com grandes instituições de ponta, para que você possa cursar durante 2 ou 3 semanas um programa avançado na área de administração, especificamente na sua área de estudos, alinhada ao conhecimento desenvolvido aqui no seu MBA. Você terá aula com professores da própria universidade, em um formato bastante dinâmico de ensino, principalmente centrado em estudos de casos, com visitas a empresas, palestras com executivos locais. Nós oferecemos 2 grandes apoios para você que compreende a importância de ter uma titulação internacional no seu currículo profissional. Primeira ajuda, você terá acesso ao programa de bolsas de estudos, garantindo uma série de benefícios para o aluno bolsista, como assistência gratuita para a obtenção do visto americano ou britânico, testes gratuitos de inglês para quem não possui certificados de proficiência, um curso de inglês presencial lá no exterior, gratuito para os bolsistas participantes do programa, além de uma bolsa que cobre 70% dos seus gastos com o programa avançado que você for cursar no exterior. De fato, então, uma oportunidade única para você finalmente colocar uma certificação internacional no seu currículo, um diferencial que vai mudar a forma como você vê o mundo dos negócios e a forma como as empresas vão passar a ver o seu currículo a partir de agora. Pense, você está neste momento cursando o seu programa de MBA com professores da USP. E você tem agora a chance de ter também um certificado internacional no seu currículo e ainda contando com todos os benefícios de ser um bolsista. As aulas são 100% em inglês, sem tradução lá no exterior,
Mas você que está com o inglês ainda um pouco enferrujado, conte com o nosso apoio para finalmente superar esse problema que você sabe que você precisa superar. Além dos testes de inglês que vão ajudar a monitorar o desenvolvimento aí do seu idioma antes da viagem, nós vamos te dar 2 apoios adicionais. Um é o curso de Business English que eu já mencionei. É um curso de 3 semanas presencial lá no exterior, gratuito para você que é bolsista do nosso programa, para ajudar você a destravar a língua quando você estiver assistindo às aulas. Mas além disso, você vai receber textos de leitura prévia nos meses que antecedem as aulas, de modo que você vai ter a oportunidade de se familiarizar com os termos, com as expressões de negócios, os business jargons usados pelos professores e profissionais da sua área, facilitando o seu entendimento do conteúdo das aulas que você vai ter no exterior. Assim, eu espero que você veja o inglês não como um empecilho para você tomar essa decisão, mas como uma motivação adicional para você participar do programa. O programa de 3 semanas acontece em janeiro ou em julho, você escolhe a data que for melhor para você viajar, e se a sua agenda estiver muito apertada, você pode viajar em setembro, quando o mesmo programa é ofertado no formato de 2 semanas um pouco mais comprimido na Califórnia. As universidades que vão receber os alunos para o programa avançado são renomadas instituições de ensino dos Estados Unidos e da Inglaterra. Na Califórnia você vai poder estudar na University of Lavorne ou na California State University, ambas na região de Los Angeles. Já na Inglaterra, a instituição que recebe os alunos do USP MBA é a Pearson College London, localizada bem no centrinho de Londres. Essas universidades oferecem programas que complementam o conhecimento que você está desenvolvendo aqui nos cursos do MBA USP-Exalc. Lá na University of Lavorne há cursos nas áreas de estratégias de negócios, finanças, marketing, projetos, liderança. Na California State University há um curso voltado para a área de negócios digitais e na Pearson College London há um curso específico para os profissionais de Data Science. Assim, você, profissional de negócios, vai ter um curso na medida certa para alavancar os seus conhecimentos e lapidar o seu currículo. Como eu já tinha comentado agora há pouco, o acordo acadêmico estabelecido com o PSEG oferece aos alunos uma bolsa que cobre 70% do valor do curso. Além disso, um curso gratuito de inglês, assistência gratuita para a obtenção do visto, testes de proficiência no idioma, sem custo para os bolsistas, além de valores subsidiados para hospedagem e também alimentação. E para você poder chegar lá já pronto para aproveitar o curso e a sua permanência lá no exterior, nós vamos convidar você para 2 encontros online de preparação acadêmica e logística para a viagem. No lado da preparação acadêmica, você vai ter acesso a listas de leituras preparatórias, orientações gerais sobre a condução das aulas, além do teste de proficiência de inglês. E no caso dos cursos ministrados nos Estados Unidos, a Bolsa de Estudos cobre também orientações e documentação para a obtenção de vistos, do visto de turismo e negócios. No site do PSEG e nas nossas comunicações via e-mail, você tem acesso às informações completas do conteúdo e dos custos de cada um dos programas. E para participar do processo seletivo, vai ser solicitado a você que preencha um formulário de inscrição, o Application Form, com seus dados acadêmicos e profissionais. Após isso, nós vamos submeter à universidade para avaliação o seu application e em alguns dias você receberá o resultado da sua concessão de bolsa. Então eu deixo aqui o contato do meu companheiro, o professor João Guerreiro, que estará disponível para tirar todas as suas dúvidas referentes a este importante projeto para a sua vida. Fique à vontade para solicitar a ele os folders dos cursos e também o application form para você se inscrever. Esta é uma grande chance de fazer decolar a sua carreira com uma experiência internacional única, fazer um networking global com estudantes e também com profissionais de todo o mundo. Bons estudos e vejo vocês ou na Califórnia ou em Londres no ano que vem. E aí, gostaram, né? Já bateu aquela ansiedade para iniciar o curso. E eu confesso para vocês que esse curso, além de eu atuar, né, nos bastidores, eu acompanho de perto como esse curso é feito, é um curso muito interessante, com muito conteúdo, muita qualidade, mas além disso, eu também sou aluna deste curso. Então, para vocês que estão entrando agora, que vão começar nessa nova turma,
eu serei a veterana de vocês e posso indicar esse curso de olhos fechados, porque é um curso realmente com muita qualidade, muito peso no mercado. Então, para tudo ficar ainda mais claro, antes de mais nada, eu vou esclarecer alguns pontos com vocês e depois nós vamos receber essa pessoa importantíssima para o nosso curso, que é o coordenador assistente, para conversar um pouquinho com a gente. Mas antes de chamar o professor, eu vou falar um pouquinho sobre o MBA. Enquanto isso, mandem suas dúvidas no chat. A gente tem uma equipe poderosíssima, afiadíssima, pronta para dar todo o suporte por lá. E, além disso, sua dúvida pode ser esclarecida aqui, ao vivo. É isso mesmo, pessoal. Você manda sua dúvida no chat. Se for uma dúvida técnica, o pessoal já responde na hora. Ou, se for uma dúvida mais elaborada, eu estaria enviando ao professor Haroldo para ele responder aqui com a gente ao vivo, responder diretamente a você. Então, falando um pouquinho sobre esse curso, ele terá início no dia 14 de outubro, então tá chegando, menos de um mês aí para iniciar. A duração é de 18 meses e contamos com uma carga horária de 360 horas destinadas a aulas e avaliações e mais 40 horas destinadas para monografia, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho de conclusão de curso. Mas, primeiro, falando um pouquinho sobre o curso, como ele funciona e os blocos. O curso é dividido em 3 blocos: visão integrada de gestão, visão sistêmica das organizações e ferramentas de gestão. E lembrando que a todo momento, desde o início das inscrições até o final das inscrições, até o final do seu MBA, você terá um padrinho ou uma madrinha que te acompanhará em cada etapa. Então, terá um padrinho ou madrinha para a etapa de inscrição, no acompanhamento acadêmico, na área financeira, no TCC, inclusive designando um orientador, ajudando você a designar um orientador para você do TCC. Falando um pouquinho agora, né, sobre o trabalho de conclusão de curso, é um trabalho simples, formato de artigo. Você terá um acompanhamento de um padrinho ou madrinha que vai te auxiliar conforme as normas para fazer para elaborar esse trabalho. A apresentação pode ser feita de forma presencial ou online, isso mesmo, isso daí é uma novidade. Agora, você pode fazer de forma online, se você mora longe, se fica complicado vir para Piracicaba, pode apresentar online. E para você que é estrangeiro, você pode apresentar no seu idioma, em espanhol ou em inglês. Você pode fazer o TCC completo, escrever e apresentar no seu idioma. Para quem quiser apresentar presencialmente, a gente conta com um festival muito bacana, com muita música boa, um festival com uma feira de exposições, palestras, muito networking entre você e seus colegas de turma. É muito bacana, vale muito a pena, hein, gente? O nosso atendimento ele é humanizado, então você terá completa assistência de uma forma humanizada, de uma forma que você possa se sentir acolhido e suas dúvidas sanadas, né, que é o mais importante. Então, as aulas, elas são ao vivo, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas. Inclusive, agora está rolando aula lá para os alunos do MBA em Gestão de Negócios. A aula também, caso você não consiga assistir ao vivo, a gente disponibiliza a aula gravada no sistema acadêmico. Essa aula fica disponível até o final do seu MBA. Então, não se preocupe se você é de outro país, nós temos muitos brasileiros fora do Brasil, assim como também temos muitos estrangeiros nesse curso, principalmente o pessoal da América Latina. Aliás, se você é um estrangeiro, fale aí para a gente no chat, a gente quer saber de onde você veio, por que você se interessou por esse curso, porque vocês terão muitos amigos da América Latina, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo. E, caso você não consiga assistir ao vivo, você pode assistir a aula gravada. Lembrando que a cada aula depois nós temos uma avaliaçãozinha, uma avaliação muito simples, por favor, não se desespere. É uma avaliação de múltipla escolha, com 10 questões, e você pode resolver em até 21 dias. Ou seja, você tem 21 dias para fazer essa avaliaçãozinha, com 3 tentativas. Você pode fazer a primeira tentativa, se você achar que não foi tão bem, você pode fazer a segunda e a terceira tentativa e vai contar a nota mais alta. Gente, tem como facilitar mais? É muita facilidade. É uma avaliaçãozinha de fixação de conteúdo.
Então, o local das aulas é na própria plataforma do PSEG, no academico.pseg.com. E para fazer as suas inscrições, é só acessar www.mbauspexalc.com. Lá você pode ter acesso aos nossos cursos e fazer a sua inscrição. Bom, os professores do curso são, grande maioria, USP, professores da Casa USP mesmo, e uma outra parte é formada pelos melhores profissionais da área no mercado. Então, realmente é um curso de muita qualidade. Como acessar o curso? É na própria plataforma do PSEG. Nós também disponibilizamos alguns cursos extras, algumas palestras, muito conteúdo de presente para vocês. Vocês também têm uma possibilidade de interagir com o professor e os colegas de turma através de um chat ao vivo na aula. Então, vocês têm também um aplicativo que você pode interagir com seus colegas, fazer muito networking, e muitas vezes o professor chama você para conversar com ele ao vivo na aula. Então, realmente é muita interação. A gente está distante, a gente está online, mas a gente está muito conectado. Nós também temos um aplicativo Move, que você pode baixar as aulas e assistir offline, onde você quiser, também assistir como podcast, para você que gosta de correr, fazer caminhada e ouvir a aula, relembrar o conteúdo, é muita facilidade para você. Bom, as frequências são contabilizadas a partir das avaliações, então a gente recebe muita pergunta de aluno que fala o seguinte: eu não consigo assistir a aula ao vivo, será que teria algum problema? Fique tranquilo que não tem problema nenhum. A frequência ela é contabilizada a partir da avaliação. E você tem 21 dias para realizar a avaliação. Então, fique tranquilo quanto a isso. Você também contará com materiais pré-aula, durante a aula e pós-aula, para você relembrar conteúdo, fixar conteúdo, estudar, conversar com o professor. Aliás, se você tiver dúvidas, nós temos uma equipe que te responde. Inclusive, você pode enviar suas dúvidas para a frente de Student Care, que vai te auxiliar, enviando as dúvidas ao professor, te auxiliando com provas, com prazos, puxando sua orelha até se precisar, mas é uma equipe realmente que vai te auxiliar em todos os momentos e fazer com que você mantenha uma alta nota nas avaliações. Bom, pessoal, o certificado é emitido pela USP, isso mesmo, é emitido pela USP. Então, tem um grande peso no mercado. A USP é uma universidade, como todos sabem, reconhecida não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso nossos queridos alunos estrangeiros podem até contar para vocês o quanto que a USP é reconhecida no exterior. E no Brasil, todo mundo sabe, né? Como que a USP tem um nome importantíssimo e, claro, muita qualidade. Isso vem do conteúdo que é passado. Agora, falando um pouquinho sobre a documentação necessária para ingressar no curso. Para você que é brasileiro e se formou no Brasil, você vai precisar da documentação RG, precisa ser o RG mesmo, o RG oficial. CPF, o CPF pode ser a CNH ou se contém CPF no RG, pode ser também. E o seu diploma de graduação, frente e verso. Caso você seja recém-formado e não tenha diploma de graduação ainda, converse com um dos padrinhos ou madrinhas, alguém da nossa equipe, que eles vão te auxiliar a encontrar a melhor maneira para que você seja aprovado no curso. Agora, se você se formou no exterior, você vai precisar de um documento de identificação pessoal, pode ser passaporte ou a identity do seu país de origem, o seu diploma de graduação frente e verso e um histórico escolar, contendo um breve relato sobre as matérias que você cursou e a nota obtida em cada uma. É uma documentação muito simples, muito fácil e que abre as portas para você entrar nessa grande experiência que é o MBA de Gestão de Negócios USP. E também falando um pouquinho sobre o PSEG, que muita gente pergunta o que é o PSEG. O PSEG era um grupo de extensão da USP e aí ele foi crescendo, recebendo muitos alunos e hoje é uma instituição responsável por gerenciar o MBA da USP. Para você saber mais sobre o PSEG, acesse www.pseg.com. Pessoal, lembrando que se você tiver dúvidas, temos uma equipe pronta no chat, pronta e afiadíssima no chat para te atender, responder as suas dúvidas.
E se for uma dúvida um pouco mais elaborada, eu vou enviar ao professor coordenador aqui, assistente que está aqui presente com a gente, para que ele possa respondê-lo em primeira mão diretamente a você, hein? Olha que privilégio! Não percam essa oportunidade. Bom, pessoal, agora, sem mais delongas, vou chamar aqui um convidado muito querido, importantíssimo, que é o professor coordenador assistente dos cursos de gestão de negócios, professor Haroldo Torres. Haroldo, é um enorme prazer poder recebê-lo aqui hoje, poder estar apresentando esse webinar ao seu lado. Por favor, fique à vontade para contar um pouquinho para a gente sobre como é esse curso. Claro, seja muito bem-vindo. Olá, Júlia. Olá a todos vocês. Inicialmente dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo, principalmente ajudando você a tomar essa decisão em relação ao MBA de Gestão de Negócios da Exalc USP. Como o próprio nome diz, ele é um curso de gestão de negócios. Isso significa que ele é um curso modelado e estruturado para que você tenha uma visão panorâmica da organização. O que isso quer dizer? O grande objetivo ele é capacitar enquanto um gestor, enquanto um conhecedor de todas e das principais áreas funcionais de uma empresa, de uma organização. Ou seja, conhecer tanto os aspectos financeiros, conhecer os aspectos de gestão de pessoas, de marketing, canais de distribuição. Portanto, o curso de gestão de negócios ele tem essa característica: prover ao aluno, capacitá-lo para ser um gestor, ou até mesmo capacitá-lo para ser um empreendedor, ou seja, um gestor da própria empresa, uma vez que o grande objetivo é que ele tenha essa visão panorâmica, esse olhar holístico da organização, conseguindo efetivamente entender como funciona, onde há gargalos, onde há step, como pode atuar efetivamente para a sua melhoria, com vistas à agregação de valor. Por isso, justamente, um curso de gestão de negócios, não um curso de gestão empresarial. Maravilha, professor, muito bem explicado para a gente. E falando um pouquinho mais, a gente gostaria de saber qual é o quadro de professores, por gentileza. Bom, aqui, Júlia, você mesmo já havia mencionado uma característica muito marcante dos nossos cursos, que é o seguinte: você está se inscrevendo num MBA USP Exalc. E, consequentemente, nós temos hoje, por uma condição, inclusive, da universidade, mais da metade dos nossos docentes são professores da Universidade de São Paulo. Você deve estar se perguntando, mas, Haroldo, por que não todos? Porque aqui é uma característica do curso, fazer um blend, fazer uma mescla, trazendo também profissionais do mercado, sejam eles consultores, sejam professores, especialistas na sua área de atuação, mas que estão imersos, têm uma atuação muito forte no mercado de trabalho. Isso é importante porque os docentes, então, uma parte são oriundos da Universidade de São Paulo, enquanto aqui especialistas na sua área de atuação. Então, por exemplo, na área de branding, de marca, o professor Dorinho Bastos, da ECA. Quando falamos, por exemplo, na área de canais de distribuição e logística, o professor José Lupoli, da EASH, do campus da USP Leste. Quando falamos também, por exemplo, de marketing e vendas, o professor Francisco Alvarez, também da EASH, da USP Leste. Enfim, aqui nós temos um arcabouço que é formado inicialmente por grandes professores que vão trazer a base teórica, o nivelamento conceitual. Ao mesmo tempo, outros professores com experiência no mercado, com atuação profissional no dia a dia, vivendo efetivamente os problemas das organizações, complementam outras disciplinas, fazendo essa interação entre teoria e prática. Trago aqui exemplos, como a professora Denise de Moura, da área de comportamento organizacional, professor José Carlos Boiadjan, ele que vai estar em gestão de projetos, professor Marcelo Vitor Teixeira, ele que vai estar na disciplina de marketing digital. Ou seja, essa é uma característica marcante do curso, esse blend entre professores com uma forte experiência acadêmica, teórica, de vivência, conteudista, vamos dizer assim, da Universidade de São Paulo, trazendo toda a bagagem, os fundamentos necessários
para que o aluno consiga ter o melhor aproveitamento do curso. E, na sequência, profissionais também de mercado, trazendo a sua vivência, a sua experiência e, efetivamente, essa integração entre teoria com a prática. Muito interessante, professor. E qual o perfil, mais ou menos, da turma de gestão de negócios? Quem são os alunos, o público-alvo? Você poderia explicar um pouquinho para a gente, por favor? Um ponto que é crucial nessa resposta é dizer o seguinte: o curso de gestão de negócios talvez é um dos cursos oferecidos dentro do MBA USP-ESALQ e operacionalizado pelo PSEG, que talvez seja o perfil mais heterogêneo. E explico por quê. Olha só que interessante. Advogados, dentistas, médicos, ou seja, nós temos profissionais da área de saúde que são nossos alunos. Esses profissionais que eu costumo dizer que são profissionais autônomos, liberais, fazem o curso justamente por isso, para se capacitarem e levar este processo de gestão, entender melhor as ferramentas métricas e melhorar efetivamente a gestão da sua empresa, do seu pequeno negócio ou da sua atividade profissional. Esse é um perfil. Qual é o segundo perfil? O segundo perfil são aqueles que querem ser empreendedores, ou seja, aqueles que querem abrir o próprio negócio, mas têm ainda, ou têm, vamos dizer assim, uma necessidade de se capacitar. Por isso que, inclusive, uma das disciplinas do curso é plano de negócios. Ou seja, para que o aluno ele consiga entender como é que eu saio de uma ideia, de um mindset, evoluo para um canvas e coloco aquilo num papel, efetivamente, para transformar, sair efetivamente da ideia e transformar aquilo num projeto, numa empresa, num negócio. Então, esse é o segundo público. E qual é o terceiro público? É justamente os profissionais que estão já na lida empresarial e almejam cargos de liderança dentro da empresa em que atuam. Então, a gente tem, por isso que eu costumo dizer que é bem heterogêneo. Temos desde profissionais autônomos e liberais, aqueles que vêm de diversas áreas e querem empreender, e o terceiro público-alvo são aqueles que hoje estão efetivamente alcançando ou buscam um cargo de liderança dentro da organização que atua e precisa justamente desenvolver esses aspectos do ponto de vista de gestão, de liderança e um conhecimento amplo sobre a organização da qual vai liderar ou vai ser aí efetivamente um gestor. Então, eu costumo brincar que é exatamente o curso mais heterogêneo porque tem esses três perfis. É realmente muito heterogêneo. E até fazendo um link com essa questão, como que o profissional que não é dessa área pode aproveitar e aplicar os ensinamentos do MBA em Gestão de Negócios na prática? Aqui eu colocaria o seguinte: o primeiro ponto que nós vamos discutir e que eu comentei quando falei sobre os docentes, veja, alguns profissionais vêm de outras áreas, da área de ciências biológicas, da área de ciências exatas, e que às vezes não têm domínio sobre alguns conceitos econômicos ou até mesmo financeiros ou de gestão, né? A gente costuma brincar, inclusive, no mercado financeiro, que o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, mas a falta de capital de giro. Então, quando você fala, olha, estruturar um fluxo de caixa, para quem vem, por exemplo, de outras áreas, ciências biológicas, ou até mesmo ciências exatas, pode falar, mas o que é um fluxo de caixa? Como eu estruturo? Como monto? Então, essa é uma característica marcante do curso. Ele procura primeiro ter esse nivelamento em termos de conteúdo, para depois oferecer as ferramentas que o aluno possa efetivamente aplicar. Isso permite com que mesmo dentro dessa heterogeneidade que nós temos de formação, conteúdo, ou até mesmo origens de formação, o aluno consiga acompanhar. E quando falo acompanhar, então a gente tem justamente esse processo de nivelamento, e no segundo step envolve justamente a apresentação de ferramentas, de técnicas, modelos, e que aí cabe a cada aluno conseguir explorar e levar efetivamente essas técnicas, ferramentas e modelos para dentro das suas empresas e organizações. Bom, professor, mais uma perguntinha aí muito relacionada a esse tema. O que o MBA em Gestão de Negócios pode proporcionar ao aluno que se torna especialista nesta área?
Bom, primeiro ponto que eu colocaria aqui, o que pode proporcionar, né? Eu acho que nós temos neste momento que entender que o maior atributo que você leva na sua vida é justamente o processo de diferenciação. Ou seja, quando eu falo de diferenciação, entenda que você hoje, como um profissional, está buscando este MBA, está buscando um curso, seja no PSEG, no MBA Uspezalc ou em outra instituição, porque procura se diferenciar no mercado de trabalho. E nós só nos destacamos, nós só nos diferenciamos no mercado de trabalho quando nós somos um profissional que eu chamo de elevada produtividade, ou seja, um profissional que consegue integrar e compreender as diferentes situações da organização, compreender os diferentes cenários econômicos que a sua empresa está vivendo, compreender os diferentes perfis de colaboradores e, ao mesmo tempo, orquestrar para que tudo isso convirja para a maximização de rentabilidade da empresa. Ou seja, estamos falando aqui, efetivamente, que o que eu gostaria é que, ao final do curso, você tenha esse diferencial, que você consiga ser um profissional de elevada produtividade, mas, ao mesmo tempo, tendo esta visão holística, que cada vez mais nós temos formados profissionais especialistas, como o nome diz, mas que acabam se especializando em nichos, em áreas, né? Em marketing, em finanças. Aqui não, que a gente procura formar um gestor que tenha uma visão panorâmica da organização, mas que efetivamente consiga se diferenciar, se destacar no mercado de trabalho, mas se destacar pelo conhecimento de causa, pelo conhecimento de todos os aspectos da organização pelo qual vai gerenciar ou pela qual efetivamente vai criar, sendo uma startup ou sendo um empreendedor, por exemplo. E agora, qual é o papel que o especialista em gestão de negócios deve desempenhar nas organizações? Bom, aqui eu quero voltar que o papel ele está ligado àqueles públicos-alvos que comentei. Veja, eu posso ser um advogado, posso ser um médico e ser um especialista em gestão de negócios. Ou seja, o primeiro papel, quando eu olho dentro daqueles 3 perfis, o primeiro papel é ele conseguir ser esse próprio gestor do próprio negócio. Ou seja, além de ser o profissional que está ali na linha de frente entregando a especialidade técnica, ele também vai ter condições de apoiar o seu time, ter conhecimento para suportar as decisões que o seu time no back-office vão estar fazendo, seja em termos financeiros, seja em termos orçamentários e por aí vai. Do outro lado, quando olho para aquele outro extremo de um profissional que quer assumir justamente uma posição de liderança, é esse o papel que a gente espera, que ele assuma essa posição de liderança dentro da organização, se torne um diretor, se torne um gerente, justamente com esse objetivo, uma vez que conhece toda a organização, conhece ferramentas, técnicas e vai poder desempenhar esse papel com a melhor produtividade e capacidade possível. E, professor, como que é o mercado de trabalho para quem faz esse MBA de gestão de negócios? Bom, quando nós falamos especificamente sobre o mercado de trabalho, veja novamente a questão do público-alvo. Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Ou seja, eu tenho todos os autônomos que estão nas suas áreas intrínsecas de atuação, como mencionei, ou seja, ele se dedica à sua área afim, ok? Porém, o que eu costumo dizer é esse outro elo, que é o elo justamente de pessoas que estão querendo progredir dentro da sua organização, ou seja, assumir cargos, sair do nível operacional, ir para o nível tático e depois para o nível estratégico. Então, eu diria que o grande objetivo é que você leve o profissional a percorrer esse step passo a passo, saindo hoje de uma visão operacional, levando para uma visão tática e depois para uma visão estratégica dentro da organização. E qual é o maior desafio que nós temos hoje no mercado de trabalho? Um profissional que, ao sair hoje de uma visão operacional dentro da organização, que ele tem essa visão estratégica da organização, ou seja, entender qual é o seu diferencial competitivo, entender justamente onde é que essa organização quer chegar. E o mais difícil de tudo isso é como que você forma este profissional
hoje, num ambiente extremamente volátil, num ambiente extremamente desafiador, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e político, e consegue efetivamente entregar resultado dentro da organização. Eu acho que esse é o maior objetivo do mercado de trabalho, por isso que o mercado de trabalho ele demanda fortemente profissionais com essas características. Profissionais que sejam versáteis, profissionais que tenham essa visão holística, profissionais que tenham essa capacidade e essa habilidade de interligar diferentes áreas do conhecimento e, mais do que isso, que tenham essa visão estratégica. Então, eu diria que esse é o lugar desse profissional, deste aluno no mercado de trabalho. E, aliás, é o que toda empresa demanda, é o que toda empresa procura hoje, são profissionais nessa linha de atuação e com essa formação. Olá, pessoal, está mais do que claro que esse curso foi feito para você, hein? E, bom, para você também que é estrangeiro, sinta-se à vontade, porque aqui a gente tem um curso totalmente adaptado ao espanhol, ao inglês, com provas, com material de apoio no seu idioma, e também você poderá apresentar a monografia, apresentar e escrever, redigir a monografia em seu idioma, contando também com padrinhos e madrinhas que falam espanhol ou inglês. Inclusive, você pode mandar suas perguntas aqui no nosso chat que estaremos respondendo. Para você que está entrando agora aqui neste webinar, nós estamos conversando um pouquinho com o professor coordenador assistente do curso de Gestão de Negócios, professor Haroldo. E agora eu vou começar uma parte que vocês que estão aí, internautas que estão aí nos assistindo, é a parte que vocês mais gostam, que é a parte em que você envia as perguntas diretamente ao professor e ele responde aqui ao vivo para você. Então, professor, uma primeira pergunta que é qual é o diferencial deste MBA? Qual é o diferencial do MBA em Gestão de Negócios da USP? Bom, Júlia, essa é uma excelente pergunta, porque como eu mencionei, as pessoas hoje procuram, na realidade, vamos olhar para nós enquanto consumidores, você não compra mais produto, você compra benefícios, ou seja, você compra benefícios baseado no valor que você percebe daqueles benefícios. E quando eu falo de benefício, nós estamos falando efetivamente dessa diferenciação, desta agregação de valor que pode existir na sua carreira em função de alguns atributos. E quais são esses atributos? Você mesmo mencionou ao final da sua pergunta o primeiro grande diferencial que eu colocaria. O primeiro grande diferencial é a certificação. Você será certificado e ao final do curso terá recebido o título de especialista em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo. É preciso lembrar que a Universidade de São Paulo figura nos rankings internacionais como uma das melhores universidades da América Latina. Então, o primeiro ponto é, de fato, uma chancela de uma universidade de referência. Em economia, até a gente fala que é o teorema da sinalização, né? Não vamos entrar aqui nessa discussão, mas o primeiro grande diferencial é a certificação. Segundo grande diferencial, pessoal, este é um curso que ele é oferecido pelo PSEG, pelo MBA USPESAL, desde 2012. Ou seja, aqui eu estou falando que um grande diferencial é a experiência da instituição, não só neste curso, bem como no fornecimento de cursos EAD, cursos à distância. É claro que com a pandemia nós catalisamos este processo. Há uma infinidade de players hoje oferecendo estes cursos via streaming, via e-learning ou diversas outras plataformas. O que eu diria, segundo grande diferencial, é a experiência de longa data já, tanto oferecendo curso à distância, especificamente EAD, quanto de vivência deste próprio curso. Então, o segundo ponto que eu colocaria é justamente a nossa experiência enquanto provedor deste conteúdo e nesta modalidade de ensino. Terceiro grande diferencial, uma vez que a gente conhece essa experiência, tem esse processo, terceiro grande diferencial é justamente a nossa plataforma, é justamente o nosso atendimento e todas as demais facilidades que vão ser entregues para vocês pelos nossos colaboradores. Então, você tem uma plataforma que ela foi desenvolvida exclusivamente para o PSEG, você tem toda uma área de aplicativos de suporte para que você possa acessar suas aulas, acessar conteúdos,
você tem toda uma equipe, como a própria Júlia colocou, com um atendimento humanizado, olhando para o aluno e as suas necessidades. E, por fim, eu não poderia deixar de colocar como um quarto grande diferencial ter a oportunidade de ter e ser aluno de grandes especialistas hoje do mercado ou da academia, especificamente de professores USP, com renome no mercado nacional e internacional. Então, veja que diferencial passa pela certificação e vai até mesmo pela entrega de um conteúdo de excelência, de qualidade, sendo entregue por profissionais hoje de relevância no mercado. Então, eu diria que são esses 4 grandes diferenciais do nosso MBA. Mas reforço, você vai encontrar que conosco não é uma instituição focada em percorrer apenas aquelas disciplinas, mas é uma instituição focada em lhe entregar conteúdo, uma instituição focada, inclusive, para a entrega de uma promoção na sua carreira. Um exemplo típico, posso, inclusive, aqui comentar com vocês, hoje estamos aqui no dia 23, essa semana mesmo, os nossos alunos, 23 de setembro, essa semana mesmo, os nossos alunos vão ter a oportunidade de ter uma palestra sobre ESG. ESG é um dos temas mais recentes, não só do mercado financeiro, mas do ponto de vista de governança e de responsabilidade socioambiental das empresas. Então, assuntos modernos, assuntos em grande discussão e que são complementares à sua formação e que você não deveria, ou pelo menos nós não gostaríamos que você saísse sem entender, compreender, vão ser oferecidos, sejam como aulas extras, sejam como palestras ou como conteúdos complementares e adicionais. Então, esse é de fato o nosso maior diferencial, lhe proporcionar não só um curso, mas lhe proporcionar efetivamente aqui uma experiência que leve e que lhe agregue principalmente conteúdo. Perfeito, professor. Bom, o Felipe Medeiros, ele enviou a seguinte pergunta. Olá, quais as diferenças entre os MBAs de gestão de negócios e o digital business? E para qual tipo de profissional cada um é recomendado? Para você que está aí nos assistindo, o digital business é um curso também que o MBA USP oferece. Bom, professor, é com você. Essa é uma pergunta excelente. As pessoas confundem muito aqui, e aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Veja, eu estou falando de gestão de negócios e existe um outro curso que se chama Digital Business. Então, o próprio nome em inglês já entrega, né? Ou seja, eu estou falando de negócios digitais. Quando eu olho para um MBA de Digital Business, eu estou olhando intrinsecamente e exclusivamente para empresas que são focadas em modelo web, ou seja, empresas que são focadas em modelos digitais. Quando eu falo do MBA em gestão de negócios, eu falo de uma formação olhando para empresas ainda numa visão tradicional, ou seja, olhando para uma visão física e online. Mas não é exclusivamente, tal como você vai ver aqui, numa visão de digital business. Porque numa empresa de digital business, pessoal, aqui, uma empresa 100% focada em web, 100% digital, a sua preocupação é outra, né? Quais são as suas preocupações? Métricas relacionadas a marketing digital, analytics, o que está acontecendo efetivamente de tráfego na sua rede, na sua página ou nas suas redes sociais. Aqui você vai ter, por exemplo, disciplinas como marketing digital, mas que mostrando para você que a sua empresa, mesmo que física, ela precisa estar no web. Mas o curso de gestão de negócio ele é focado num blend para o modelo de negócio, para uma organização que vai e que pode estar nos dois lados, tanto no físico, quanto no web, quanto no online, quanto no offline. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O curso de gestão de negócios ele faz essa integração para todas as áreas, canais de distribuição, marketing, seja digital ou marketing estratégico convencional, como nós colocamos, seja olhando aqui para a gestão de pessoas, para todas as áreas da empresa. Enquanto aqui, um curso específico de digital business, o olhar é como a empresa se posiciona no digital. Então, tem essa sutil diferença, que é muito mais o posicionamento da sua empresa. Se a sua empresa ela tem uma visão, ela é uma empresa 100% online, aí sim eu diria que talvez seja o caso muito mais de você fazer um curso de digital business. Porém, se você ainda é uma empresa tradicional, uma empresa do setor de base, uma empresa do setor de serviços, mas que ainda tem a sua visão também física, eu diria que aí é o caso de gestão de negócios. Muito bem colocado, professor.
E o Antônio José da Silva está enviando a seguinte pergunta. Boa noite, professor. Com relação à participação de empresas, quanto que o MBA contribui com a problemática das empresas? Bom, essa questão da problemática ela é muito legal, né? Eu costumo dizer aqui o seguinte: um dos pontos que eu trouxe para vocês era o seguinte, quando eu falei de corpo docente. Metade dos professores vem da iniciativa privada, ou seja, estão ali vivendo os problemas das organizações. Isso é importante por quê? Porque nas aulas, o grande objetivo é que a gente consiga discutir esses problemas. E essa é uma outra característica das aulas serem ao vivo. Você não precisa obrigatoriamente assistir-la ao vivo, porém elas são ao vivo por uma característica. O aluno, seja através, você pode falar ao vivo na aula, como pode mandar sua pergunta pelo chat, mas esse é o objetivo, você também poder provocar esta problemática. Professor, eu vivo este problema na minha empresa. Como deve ser tratado? O que a teoria diz? O que a sua experiência demonstra? Eu já encontrei situações de alunos que acabaram fazendo negócio justamente quando expôs um problema numa aula, efetivamente. Falou, olha, eu tenho esse problema, encontrei essa solução. E acabou dali gerando até negócio para ele, efetivamente, comercialização de produtos que ele acabou gerando em função desse problema. Então, o que eu costumo dizer é aproveitar a experiência não só para a sua formação, mas justamente para resolver um problema. E sabe o que eu costumo dizer quando o aluno me diz sobre o MBA ter a necessidade de um TCC? Aqui você vai ter a necessidade de um TCC. E o que eu costumo dizer para os alunos é: utilize o TCC, o trabalho de conclusão de curso, para resolver um problema da sua empresa. Utilize o TCC como uma forma de resolver não só um problema, mas algo que te aflige do ponto de vista pessoal e profissional. Por isso que eu costumo brincar muito. Não olhe para o TCC como um bicho de 7 cabeças. Não olhe para o TCC como algo que é a dificuldade. Pelo contrário, eu vejo que a maior contribuição é o TCC. É ali que você vai pôr em prática, efetivamente, o que você aprendeu. É ali que você vai resolver um problema. Eu não sei se vocês perceberam, estamos falando de resolver um problema, ou seja, o TCC, no PSEG, no MBA, o PESALC, ele tem uma característica, ele não pode ser revisão de literatura. Ele não pode ser um trabalho meramente discursivo e de revisão de outros trabalhos que tenham feito aquele trabalho. Ele tem que ser um caso prático, um estudo de caso, algo aplicado, ou seja, justamente forçando o aluno a resolver o problema. Então, eu diria que não só as aulas, você teria essa oportunidade de tentar resolver esses problemas do ponto de vista empresarial, como do outro lado, principalmente no TCC. Então, quando alguém me pergunta, professor, o que o senhor indica para eu fazer o TCC? Eu falo, olha, tenho certeza que você tem uma infinidade de problemas, seja na sua vida pessoal ou profissional, e esse é o caminho para onde iniciar o desenvolvimento do seu TCC. Maravilha, professor. E o Abiano da Cruz está perguntando, o curso atribui mais para um possível diretor de operações ou diretor comercial de vendas? Vamos lá. Aqui eu tenho duas características totalmente distintas, tá? Quando eu olho para um diretor de operações, ele tem um foco muito mais micro, ele tem um foco muito mais sobre um olhar interno da organização, sobre os seus processos internos e como isto conflui para a geração do seu produto final. Vamos parar por aqui. Quando eu olho para um diretor de vendas, ou seja, ele tem um olhar muito mais externo, de entendimento do mercado, de alinhar o posicionamento do seu produto com o mercado, alinhando aqui não só o processo de venda, mas também de logística, expedição e entrega e posicionamento do seu produto. Então, eu costumo brincar que você fez uma pergunta que um quer um olhar para dentro de casa e o outro, que é o diretor comercial, com um olhar para fora de casa. O curso, ele procura fornecer, por exemplo, aqui, nós vamos ter tanto disciplina de gestão de operação, ou seja, gestão de operações e manufaturas e logística, como você vai ter gestão de vendas e gestão de marketing. Então, esse é o objetivo, que você não seja um especialista ou em... Voltamos! Realmente, pessoal, problemas técnicos sempre acontecem nas melhores casas.
Bom, então aqui, continuando, estava fazendo uma pergunta ao professor Haroldo com relação à disputa de vagas, né? O Matheus Mossato enviou a seguinte pergunta: eu estou num processo de migração de área de atuação. Sou chefe de cozinha e estou buscando trabalhar em cargos gerenciais e estratégicos. O MBA me colocaria em situação de disputa de vagas? Júlia, obrigado pela pergunta. Quero só fazer uma brincadeira. Vocês veem que está sendo ao vivo, né? Ou seja, enfrentamos aqui um problema de conexão, mas agradeço eventualmente vocês ainda que tiveram a paciência e peço aqui desculpas por esse nosso pequeno problema. Bom, essa pergunta ela é muito interessante porque ela mostra o que está acontecendo no mercado de trabalho. As empresas, pessoal, principalmente headhunters, empresas especializadas em recrutamento e seleção, em replacement, elas não procuram mais profissionais especificamente pela sua formação, mas pelas habilidades desejadas. E aí, veja, quando a empresa ela encontra um profissional, né, principalmente que vem de uma área como gastronomia e está indo para uma área de gestão, você tem aqui uma primeira característica, uma primeira habilidade. Uma primeira característica que é marcante, que é essa capacidade e essa habilidade de mudança. Isso está sendo cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. Aliás, crise é não perceber que o mundo mudou. Por isso que uma das características que tem sido valorizada muito forte no mercado de trabalho é a capacidade, a habilidade de mudança dos profissionais. Por isso que a gente costuma dizer que esse aprendizado ao longo da nossa vida ele vai ser constante e não necessariamente na mesma área de formação, na mesma área de atuação. Por isso que aqui eu vejo que você tem uma oportunidade, é claro, que se desenvolver e mesmo assim poder evoluir na sua própria área inicial, que é a gastronomia, sendo efetivamente aí tendo o próprio restaurante, tendo o seu próprio estabelecimento, né, na área, seja efetivamente na área específica de alimentação, mas podendo ter essa gestão da sua própria empresa. E se não, indo para uma outra organização, indo para uma outra empresa e podendo colocar, alinhar essas duas habilidades e competências que você tem. E o Cassimiro Nório, há algum módulo ou atualização com conteúdo relacionado à nova economia ou digitalização de muitos negócios? Bom, aqui eu quero dizer o seguinte, aliás, essa é uma pergunta excelente, vocês já vão pegar essa disciplina, tá, pessoal? Existe uma nova disciplina que vai ser incorporada no curso que se chama Nova Economia. Mas qual é essa nova economia? É uma economia que passa por várias siglazinhas, provavelmente vocês já ouviram falar sobre ela. Economia compartilhada, economia circular, economia de baixo carbono e economia que nós chamamos de Green and Blue Economy. Esses 4 aspectos vão ser tratados na disciplina que vai ser inclusive tem início já no próximo semestre. Eu estou aqui dando um spoiler, se você se tornar aluno já vai pegar essa nova disciplina, que é Nova Economia. Justamente tratando como isso está mudando os modelos de negócios. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui, eu citei economia circular, economia criativa, economia compartilhada, economia de baixo carbono, Green and Blue Economy. Vamos olhar aqui, economia compartilhada. Olha o caso do Airbnb. Este é um exemplo típico de economia compartilhada, de share economy. E isso a gente tem visto crescer no mundo todo, este modelo, como uma forma, como uma estratégia de maximizar o uso de um ativo que antes estava ocioso. Então, aqui, quando eu falo sobre esse aspecto, sim, vocês vão ter uma disciplina específica para tratar o que está acontecendo de mudanças no mundo em relação a isso. Quando olho para a economia circular, as pessoas acham que é simplesmente falar sobre sustentabilidade, reciclagem. É muito maior que isso. O que antes nas empresas era tratado como subproduto, como resíduo, ele vira agora matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. É um processo muito mais amplo. Então, é uma outra discussão, uma abordagem muito mais moderna. Então, quando eu olho, por exemplo, até aqui para a economia de baixo carbono, economia circular, está totalmente ligado com os novos conceitos ligados a ESG e que o próprio mercado financeiro tem valorizado esses aspectos. Então, é isso que a partir de agora vai ser tratado no curso e vocês vão ter condição de ter essa disciplina, por exemplo, que se chama justamente isso, Nova Economia. Perfeito, professor. Bom, agora o Lucas Guimarães e o Richard Nunes fizeram perguntas muito parecidas.
O Lucas está perguntando, o curso tem módulos relacionados a comércio exterior? E o Richard Nunes está perguntando, sou da área de relações internacionais e gostaria de saber como se dá a aplicação do MBA no setor de internacionalização. Richard, até falar um pouquinho por mim, eu também sou formada em relações internacionais e faço esse MBA, mas o professor pode lhe explicar melhor. Bom, aqui é muito legal, pessoal, porque a pandemia nos mostrou como o mundo ele é globalizado. Ou seja, uma empresa que nasce com o conceito de ser local, ela já nasce fadada ao fracasso. As empresas hoje são transnacionais, as empresas hoje têm mercados ao redor do mundo todo. Portanto, uma das disciplinas também do curso é justamente, a gente chama de gestão de negócios internacionais. E ela tem 2 objetivos, essa disciplina. O primeiro é explicar a dinâmica dos fluxos do comércio internacional, entender barreiras, tarifas. E o segundo aspecto é como capacitar, ou não como capacitar, mas como que uma empresa pode se preparar para o seu processo de internacionalização. Ou seja, como é que ela pode exportar, ou mais do que isso, até o inverso. Empresas que a gente conhece, até alunos que fizeram o curso e que falaram muito isso. Nossa, Haroldo, eu sou uma empresa que importo 100% dos produtos que eu comercializo. Eu antes não conseguia, por exemplo, fazer o cálculo de todas as taxas e tarifas de importação. Ele conseguiu na disciplina de gestão tributária, quando conseguiu amarrar e entender como que eram feitos os cálculos da tarifa de importação, de PIS, COFINS, depois, quando ele começava a comercializar no mercado doméstico, que ele pagava de ICMS, enfim. Aqui eu vejo que você tem 2 visões. A primeira é de como conseguir levar a sua empresa para o mercado internacional, mas é uma disciplina, pessoal, ou seja, como é que você faz esse processo de internacionalização? E até mesmo outras que vão te ajudar quando você trata principalmente de importação. Então, eu vejo essa como uma característica, mas pensando inicialmente, nós estamos no mundo globalizado. A pandemia mostrou isso, a rápida disseminação do vírus mostra justamente isso, como os mercados hoje são conectados, são interligados e as empresas são internacionais. Por isso, a sua empresa, e o próprio PSEG mostra isso. Nós temos hoje já um volume de alunos estrangeiros, inclusive por isso que essa própria live, esse nosso bate-papo aqui hoje, ele já é legendado, justamente por uma startup criada dentro do PSEG para esse objetivo, que é a Skyler. Então, aqui eu quero até aproveitar para dizer isso. De onde você tira justamente este processo? É de entender que as empresas elas não são mais locais, elas são internacionais, e eu espero que dentro do próprio MBA você tenha um pouco dessa experiência. Maravilha, professor. Eu também, sou da área de relações internacionais e gosto muito de fazer esse MBA. Bom, a Viviane Carvalho Gaspari. Olá, gostaria de saber se o curso também capacitará aqueles profissionais que buscam a ascensão na carreira executiva, ou é mais voltado para o empreendedorismo? Não, eu até mencionei que um dos aspectos, que era o terceiro pilar, o terceiro grupo do nosso público-alvo de alunos, são justamente os profissionais que estão buscando progredir na carreira, ou seja, se tornarem executivos. E quando eu olho para um executivo, ele é um gestor, ele é um grande maestro. Então, esse é um outro público muito forte, presente dentro do nosso curso, que é justamente esses profissionais que querem assumir um perfil, não só um perfil, mas uma posição de liderança dentro da organização em que atua hoje. Perfeito, professor. E agora fazer uma pergunta que muita gente está perguntando no chat e nos enviam essa pergunta diariamente. Qual a diferença entre gestão de negócios e gestão de empresas, gestão empresarial? Excelente pergunta. Toda vez que alguém me pergunta faz essa pergunta, eu gosto de fazer a seguinte provocação, antes de responder para vocês refletirem. Qual é a diferença entre a Foxconn e a Apple? Se você olhar, pessoal, a Foxconn, eu costumo brincar que ela é uma empresa e a Apple é um negócio. Ou seja, a Foxconn ela é simplesmente uma montadora, ou seja, dos celulares. Ela não desenvolve tecnologia, ou seja, ela não agrega valor. Ou seja, você percebeu que quando eu falo de um negócio, é algo que agrega valor, é algo que gera benefício.
é sutil essa diferença. Portanto, vocês vão perceber que os cursos clássicos de gestão empresarial são cursos voltados 100% para o entendimento da empresa em si. Ou seja, você vai ter lá quase 2, 3 meses gestão financeira, 2, 3 meses de aula olhando para a gestão de operações, 2, 3 meses planejamento estratégico. Aqui, gestão de negócios, qual é o objetivo? Você tem essa visão panorâmica, mas com aulas mais curtas, com uma capilaridade de disciplinas maiores, de forma que você consiga ter essa visão panorâmica holística da empresa e identificar onde é que está o seu diferencial competitivo, onde é que está a vantagem competitiva da sua empresa, para explorar essa vantagem competitiva e agregar valor, tecnologia, efetivamente, para melhorar o seu posicionamento e transformar a sua empresa num negócio. Perfeito, professor. E, pessoal, estamos chegando ao fim, mas não se desesperem, por favor, porque vocês podem enviar as suas dúvidas para a nossa equipe, que sempre está afiadíssima para respondê-los, pelo e-mail queroinfos@pseg.com. Vou repetir, queroinfos, com S no final, @pseg.com. E, bom, você terá o acompanhamento de um padrinho ou uma madrinha para fazer o seu processo de inscrição passo a passo, e você poderá enviar as suas perguntas que nós responderemos a você. Bom, professor Haroldo, foi um enorme prazer poder apresentar esse webinar ao seu lado, poder estar respondendo e você estar compartilhando o seu conhecimento, suas experiências, um pouco mais sobre o riquíssimo curso de gestão de negócios do MBA da USP Exalc. Foi um enorme prazer e gostaria de agradecê-lo por estar aqui hoje com a gente. Sou eu que agradeço, Júlia, e eu espero aqui fortemente que, principalmente quem está nos assistindo, que este nosso bate-papo tenha contribuído, principalmente para o seu processo de tomada de decisão. Quero aqui, antes de finalizar, colocar 2 pontos. Primeiro ponto, né, eu sou economista com mestrado e doutorado em economia, as pessoas sempre falam de investimento. Em economia, nós aprendemos, né, existe uma teoria que se chama, inclusive, teoria do capital humano, e a gente consegue demonstrar isso dizendo o seguinte: o maior investimento que você pode fazer é em você. Então, independentemente de ser aqui no MBA Exalc USP ou ser em outra instituição, faça um investimento que é em você, na sua capacitação, no seu crescimento profissional. Esse é o maior investimento, é o maior retorno que é em você. E o segundo ponto, espero fortemente que a gente possa se encontrar, tanto aqui como aluno, ou eventualmente ao longo das aulas, né, seja como aluno, ou até mesmo através do canal que tenho sobre economia, que se chama Economicamente. Então, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, e não só eu, fico à inteira disposição para aqueles que tiverem dúvidas, podem entrar em contato, me adicionar nas redes sociais, mandar e-mail, bem como através de toda a nossa equipe de relacionamento do PSEG, como a própria Júlia colocou os e-mails, né? O pessoal me ajuda, então aqui eu costumo brincar que você vai ter toda uma equipe de suporte para te ajudar, tirar suas dúvidas e para te orientar. Então, mais uma vez, queria agradecer, foi um enorme prazer e espero fortemente que em breve a gente se encontre presencialmente. Salve as palavras do professor coordenador Haroldo Torres aqui, diretamente para vocês, as considerações finais dele. Professor, uma coisinha, o pessoal está pedindo muito no chat para você refazer para eu refazer a pergunta e você refazer a resposta que nós demos ao Fabiano da Cruz por conta do corte que teve, porque travou. Então é o seguinte, a pergunta era a seguinte: o curso atribui mais para um possível diretor de operações ou diretor comercial de vendas? Por gentileza, professor. Nessa pergunta, o que eu havia respondido era o seguinte: quando eu olho para um diretor de operações, ele está focado mais em house, muito mais dentro de casa, na coordenação, na gestão do processo, na gestão interna para a produção efetiva do produto ou do serviço que é gerido e que é produzido ou que é oferecido pelaquela empresa. Ou seja, eu costumo brincar que o gestor de operações ele olha para dentro de casa. Quando você olha um diretor comercial, um diretor de vendas, ele olha para fora. Ou seja, ele tem que ter uma visão de mercado, concorrência,
posicionamento, market share, entender os seus canais de distribuição e logística e expedição. Então, veja que são profissionais que olham para pontos diferentes. Mas, dentro do curso, você vai ter as duas disciplinas, para mostrar que nenhum nem outro é privilegiado, mas que ambos podem ser alunos e podem levar os conhecimentos para suas áreas de atuação. A única questão é que são profissionais que olham para pontos diferentes do negócio, um olhando para dentro de casa e outro olhando para fora, para o mercado, para a concorrência, para os outros players de atuação nesse mercado. Sinteticamente, resumindo aquilo que a gente falou lá naquele momento dessa resposta. Perfeito, professor. E, bom, agradeço também a essa audiência incrível que nos acompanhou por todo esse webinar e espero vocês dia 14 de outubro, no início das aulas, nossas boas-vindas ao MBA de Gestão de Negócios. Para fazer sua inscrição, basta acessar mbauspezalc.com. Bom, professor, agradeço imensamente mais uma vez e que todos tenham uma boa noite até dia 14. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.